Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu estava refletindo sobre. Comecei a estudar o livro de Jó, né? E estava refletindo o quão grato a gente é pelo cuidado de Deus, mesmo nos dias maus. Será que estamos prontos para ser grato e deixar que Deus cuide da nossa vida, mesmo que isso nos custe absolutamente tudo? Mesmo que a gente perca algum ente querido, ou perca, por exemplo, o emprego, ou todos os nossos bens? Porque é fácil a gente falar que é grato a Deus quando a gente conquista algo, conquista, por exemplo, sobe numa carreira, conquista mais dinheiro, conquista alguma coisa, um bem material, né? Por exemplo, compra uma casa, um carro, ou, por exemplo, quando as coisas boas começam a acontecer na nossa vida, é fácil a gente ser grato a Deus. Mas o difícil é ser grato a Deus quando as coisas estão indo mal, né? Se a gente parar para pensar. Esses tempos atrás eu fui num congresso lá com os jovens lá da igreja e um pastor estava falando sobre a beleza do ordinário, como a gente pode enxergar Deus no cotidiano, né? Na rotina da vida, nas coisas simples da vida. E ele estava falando que muitas vezes a gente espera que algo extraordinário ou alguma coisa muito fora do comum aconteça assim para a gente nos alegrar no Senhor, né? Só que o dia a dia, as coisas simples da vida deveria ser alegria para nós. Por exemplo, de vez a gente reclamar quando o alarme desperta de manhã e ficar chateado porque queria ficar mais tempo na cama, a gente deveria nos alegrar por Deus estar nos dando vida, né? Nos dar mais um dia de vida. E eu acho que é meio que esse caminho que a gente tem que estar buscando, porque é muito comum mesmo a gente deixar que a rotina, as coisas simples da vida, nos deixe meio que ingrato a Deus, né? A gente tem muito esse anseio dentro de nós por sempre querer coisas novas na nossa vida, sempre querer conquistar coisas novas, crescer. Não que isso seja ruim, mas o crescimento não pode ser algo que tire a nossa gratidão pelo presente. A gente não pode deixar. O Agostinho falava muito isso, né? Que existe o presente do passado, o presente do futuro e o presente presente. Que a gente não pode deixar que o presente do passado, tipo as mágoas do passado, ou o presente do futuro, no caso, os anseios por que vai acontecer, nos impedir de descansar em Deus no presente atual, né? E eu acho que o livro de Jó ensina muito sobre isso. A gente vê que tudo o que vai acontecendo com o Jó, Jó não vai perdendo a sua fé em Deus, não vai perdendo a paciência, e ele vai entendendo que a vida dele está guardada sobre o Senhor. Até no capítulo 5, por exemplo, no versículo 22 fala, ó, da destruição e da fome você dá... Opa, não é nesse versículo não, falei errado. Aqui, ó, no versículo 20. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. No 21 fala assim: Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Eu acho que falta para a gente essa fé de confiar em Deus e descansar em Deus. E apreciar as coisas simples da vida, que a nossa gratidão não esteja só nas coisas grandes que Deus faz, e sim nas coisas simples. Esses tempos atrás eu estava com a minha esposa no lago que tem aqui na cidade, e eu vi uma criança brincando de ficar girando. E ele só brincava de ficar girando, assim, e se alegrando com isso. Então, eu acho que o espírito é voltar a ser mais como as crianças, né? Que se alegram com coisas bobas, vamos se dizer, né? Coisas bobas, tipo como com a natureza. Quando olhar para a lua, você vê a criança, quando olha para a lua, ela se admira com a lua. Quando que a gente se admira com a lua no dia a dia? É difícil. A vida é tão corrida, a gente está sempre tão na correria, tendo que fazer as coisas, que a beleza da vida, a beleza da natureza, a gente para de observar.
Por exemplo, esses dias atrás aconteceu algo que é um pouco fora do comum, que apareceu um pavão lá no apartamento, e ali você meio que lembra de Deus, mas eu não preciso que aconteça essas coisas para me lembrar de Deus. Eu deveria lembrar de Deus no dia a dia, no simples acordar de manhã, deveria já ser um motivo de gratidão a Deus. E a gente manter a nossa fé em Deus, que Ele está cuidando de nós mesmo quando tudo está dando errado. Como Paulo fala em Filipenses, né? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância de como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, pensando em conquistar algo, mas não. O versículo tem mais a ver com isso, que não importa a situação que eu estou. Não importa se eu estou doente ou se eu estou bem de saúde, não importa se eu estou passando dificuldades financeiras ou se eu estou bem financeiramente, não importa se meu casamento está bom ou não está bom, não importa se eu perdi um ente querido, se minha família está tudo bem. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus é o nosso descanso. Existe uma música de um cantor chamado Mauro Henrique, que eu gosto muito, que é Volta Criança. E lá a música nos ensina, né, que depender é o ato de quem crê em algo que não vê, né? E a vida do cristão deveria ser essa, a gente tem que depender de Deus. Essa é a nossa vida, essa deveria ser a nossa devoção todos os dias. Entender que nós dependemos de Deus e devemos ser gratos por tudo que acontece na nossa vida, porque Ele está cuidando de tudo, mesmo quando as coisas vão mal. Mesmo quando tudo parece estar indo mal, não é que o diabo está fazendo algo. O diabo pode estar fazendo algo como fez com Jó, mas se o diabo está fazendo algo, Deus permitiu. E, na verdade, tudo está nas mãos dele, porque é ele que escreve todos os dias das nossas vidas. Então, a minha oração hoje acho que é essa, é que eu não deixe de ser grato na rotina, que eu não deixe de ser grato nas coisas simples da vida, que eu não deixe de ser grato quando eu estiver doente, que eu não deixe de ser grato quando eu perder tudo, que eu não deixe de ser grato quando algum familiar morrer, que eu não deixe de ser grato quando as coisas derem mal. Então, e que eu murmure menos. Que Deus me ensine isso. É só uma reflexão que eu estava fazendo sobre isso. Estou lendo Jó, então tá vindo muito esses pensamentos ultimamente. Tipo, se Jó não blasfemou contra Deus, por que eu deveria blasfemar, sendo que minha vida está muito melhor do que a vida de Jó estava naquele momento? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre Jó, o que você pensa sobre esse livro, o que você pensa sobre esses versículos. E vamos nos manter firme, confiando que Deus está cuidando de nós. Um abraço e até a próxima.